Hoje o nosso tema é sobre o homem que investia em perdedores. Então, nessa sociedade que um dos valores é ganhar dinheiro, hoje as ações, muitas vezes, muitas pessoas correm atrás da melhor ação para que tenha o melhor retorno financeiro, ou investe muitas vezes em pessoas, numa empresa que possam trazer muito lucro. Então seria muito estranho alguém pensar em investir em perdedores, porque não teria sentido se você vai, vamos dizer assim, investir em algo que tenha muita chance de trazer prejuízo. E, no fundo, foi exatamente isso que Jesus fez. Quando ele escolhe os seus discípulos, ele teria lá a oportunidade de ter, ele tinha, vamos dizer assim, com toda certeza, escolas que preparavam mestres. Nós tínhamos pessoas lá muito importantes nas sinagogas, nós tínhamos pessoas ali com muito conhecimento bíblico lá em relação ao Velho Testamento, e Jesus ele vai na contramão e ele começa a escolher boa parte ali dos seus discípulos analfabetos e pescadores. Então parece uma contradição. Se alguém quer sucesso, mostra que, assim, pelo padrão ou pelo o que seria de se esperar, já começou mal. Parece que Jesus não foi feliz nessa escolha. Então, por que Jesus investiu em pessoas tão desqualificadas para estar ali sendo aquele que estaria trazendo ou mantendo essa visão dele, esse ministério? Então, se pessoas que só erram, e era o caso, eram perdedores, e o perdedor ele não tem acerto em nada. Então, por que Jesus faz essa escolha? É exatamente isso. Só que é interessante que se nós hoje, e foi essa consulta que eu fiz hoje, como montar uma equipe de sucesso, aí parece que você dá uma cambalhota na visão de Jesus, e isso são relatos aí, inclusive propostas de empresas, falando assim, ó, você quer sucesso? Você quer montar uma equipe de sucesso? Nós temos o know-how, o conhecimento, a orientação que nós vamos dar para você montar uma equipe que não vai te dar dor de cabeça. Então, tem aí essa proposta, que monte sua equipe de sucesso. E é claro que até hoje nós temos a inteligência artificial, nós temos programas de computador que avaliam currículos. Então, se nós tivéssemos enviado o currículo dos 12 discípulos, o que nós teríamos? Aí a inteligência artificial falaria assim, obrigado por compartilhar esses 12 currículos desses homens que você selecionou para assumir a liderança dessa organização, ali que estaria trabalhando com Jesus. Todos eles foram submetidos a uma bateria de testes e lançamos os resultados num programa de computador. Aí nossa equipe muito eficiente concluiu que a maioria dos seus candidatos não possuem histórico, nível educacional e vocação necessária para esse tipo de projeto que você busca. Então, já seria uma frustração se Jesus hoje estivesse nos nossos tempos e tivesse colocado o nome dos 12 discípulos, ele já teria uma negativa. Aí veria, é claro, as explicações, porque tantos nomes não seriam favoráveis. Aí vem lá, Simão Pedro. Esse rapaz aí é emocionalmente instável, vai ser problema aí na empresa, hein? Ele tem um temperamento muito violento, vai ser difícil segurar esse sujeito. O André, ele não tem liderança, esse cara é fraquinho aí para o teu time. E tem esses dois irmãos aí, o Tiago e o João, eles e os filhos lá de Zebedeu, são interesseiros, hein? Eles colocam tudo acima, eles só pensam neles. Então, entre a empresa e a lealdade à empresa, eles vão bobear, puxar aí o tapete da empresa, porque eles são muito mimados. Esses dois aí também é uma furada ter esses dois no teu grupo. Tomé, esse cara, questiona tudo.
esse daí, você pede tudo, qualquer coisa que você pedir para ele, ele sempre vai ficar aí meio insatisfeito, meio questionando, então ele vai até afetar o moral do grupo, aí o pessoal também, de repente, começa também a questionar, isso vai ser problema, hein? Ó, entendemos que esse tal de Mateus, ele já trabalhou aí para um pessoal que ele fazia umas cobranças, e esse pessoal parece que também não está muito satisfeito com ele, não. Nós já buscamos lá as referências, e ele já pulou fora, hein? Ele, de bobear, ele aprontou alguma coisa lá, na agência lá que ele cobrava. Esse tal de Tiago, filho de Alfeu, e esse Tadeu, eles possuem tendências muito radicais. Esse pessoal vai trazer. Eles estão aí umas visões políticas meio complicadas. E esses caras vão dar problema. Poxa, ele falou, poxa, eu mandei 12 para vocês e você não conseguiu puxar um. Aí falou, não, opa, peraí, um foi selecionado, sim. Esse cara, ele demonstra bastante potencial. É um homem de grande capacidade, bem desenrolado, viu? Já foi muito motivado, ambicioso, responsável. Ele poderia ser a melhor cabeça para a tua equipe. É o Judas Iscariotes. Vamos dizer assim, é uma inversão de valores. E olha, se Jesus fosse acreditar nos nossos computadores hoje, eles teriam essa instrução: descarte 11 desses seus 12 indicados e fique só com Judas Iscariotes, que aqui é o traidor. Então, vocês veem que por mais tecnologia que nós possamos ter hoje, nós temos que tomar cuidado, porque a visão de Jesus, ela vai totalmente na contramão, inclusive, do que nós teríamos de mais sofisticado para avaliar hoje o que seria o melhor potencial para um grupo. Então, Jesus hoje, ele continua investindo. E hoje, essa maioria são os perdedores. Interessante, a visão de Jesus não mudou. Mesmo hoje, nós vemos que Jesus continua procurando perdedores para o seu ministério. E é interessante você, mas por que essa visão? Por quê? Porque esses perdedores, esse termo está começando a ser usado hoje, os losers, eles são, muitas vezes, perante a sociedade, pessoas que deveriam ser descartadas. Mas foram exatamente esses que foram escolhidos por Jesus, treinados para serem discípulos, e ainda, não só discípulos, depois disso, apóstolos. Olha a responsabilidade que Jesus tinha em escolher esses representantes que se tornariam aprendizes, isso seriam os discípulos, são aprendizes, para depois se tornarem apóstolos. E isso Jesus fez com 3 anos de trabalho, ensinando esses discípulos. Então, realmente, o início deles era totalmente sem crédito, mas hoje nós temos esses homens com os nomes marcados como referência, que se tornaram apóstolos. Então, Jesus não errou, não, apesar de, naquele momento, parecer totalmente sem nexo, analfabetos e boa parte pescadores se tornarem o que seria o início da igreja cristã, os apóstolos. E realmente por quê? Porque Deus, ele já diz para nós, vocês são pó. Do pó viesse, para o pó voltarás. E pó, quando junta com água, vira barro. Nas mãos de um oleiro, esse barro se torna útil. Então, nas mãos certas, mesmo sendo pó, mas um pó misturado em água com as mãos hábeis, ele se torna um vaso útil. Então, o que nós temos hoje seriam muitas vezes pessoas aí se achando muito porcelana e não permitindo esse trabalho, no caso das mãos de Deus. E até perguntando aqui o que seria uma comparação de todos esses 12 discípulos. Pedro, pela sua característica de personalidade, seria um leão, corajoso, impulsivo, líder. João, já mais pacífico, cordeiro, amoroso, compassivo. Tiago seria comparado a uma águia, ambicioso, visionário. André, um golfinho sociável, sempre conectado. Filipe, sempre pragmático, questionador, então uma coruja. Bartolomeu, um cavalo, sincero, leal. O Tomé, um gato, cauteloso, cético, sempre, né? Uma certa distância. Mateus, uma raposa, astuto, adaptável.
Tiago, uma tartaruga, discreto, bem calmo, perseverante. Simão Zelotes, um lobo, esse realmente talvez mais aí determinado. Judas, um pardal humilde. E aí Judas Iscariotes, um camaleão. Ele se fazia e se adaptava conforme a música. Então é interessante, olha só as características dos 12 discípulos, se hoje nós fôssemos pensar em características que os animais têm. Então, era um zoológico que Jesus escolheu, em termos de diversificação, até de personalidades. Então, como isso é bonito de ver o trabalho que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, trazer pessoas tão diferentes e exatamente trabalhar nessas pessoas, porque se deram permissão para ser trabalhadas. Isso é uma das coisas que nós temos que observar. Então, Jesus, sim, investiu em perdedores, porque os vencedores, segundo esse mundo, eles têm tendência de se acharem suficientes. É interessante, por que que as pessoas que já se sentem totalmente preenchidas, elas não dão oportunidades para entender e buscar essa nova mensagem que Jesus, na verdade, estava trazendo? Porque quando achamos que já sabemos tudo, quando temos muitas certezas, quando a nossa mente já está totalmente cheia de verdades, então a nossa cabeça não tem espaço para mais nada. Não tem espaço para novos ensinamentos e aprendizado. Talvez por essa razão que Jesus precisava de cabeças abertas, para cabeças, vamos dizer assim, para o mundo vazias, porque eram as mentes que poderiam ser colocado o conhecimento. Agora os mestres, como já estavam fartos de conhecimento, na equipe eles estariam totalmente, Senhor, acho que não é bem assim. Não, queriam talvez ficar ensinando a Jesus. E é interessante, com uma comparação aqui da xícara cheia, diz lá que um discípulo, quando foi procurar o mestre, e toda vez o mestre tentando ensinar o discípulo, e o discípulo parava o ensinamento. Mas eu acho que poderia ser desse jeito, eu também acho que tem essa opção. E aquilo travava o ensinamento desse mestre. Aí ele falou, não, vamos tomar um chá para depois continuarmos aqui a nossa conversa. Aí o discípulo começou a segurar ali a xícara dele e o mestre começou a derramar o chá até a metade da xícara, até quase na boca da xícara, e de repente começou a extravasar aquele chá quente, e o discípulo segurando a xícara e aquele chá transbordando, já queimando até a mão, falou, mestre, já está cheio, o senhor pode parar. Aí ele falou assim, exatamente, a sua xícara já está tão cheia que não cabe mais nada do meu ensinamento. Então, se você não esvaziar a tua xícara, não tem sentido eu querer te passar nada, porque você já se acha tão cheio de conhecimento que o que eu tenho que te ensinar não resolve nada, porque você não permite entrar mais nada, por você achar que o que você já sabe é suficiente. Esse é um perigo na nossa vida. Porque muitas vezes, talvez, mas tantos anos que eu vou na escola bíblica, tantos anos que eu faço isso, para que eu vou lá? O que eu vou aprender? Nós, muitas vezes, achamos que a nossa xícara já está cheia, ou seja, não cabe mais nada. Talvez nós não seríamos discípulos, bons discípulos para Jesus, por não nos acharmos tão cheios de informação. Por isso que nós precisamos, sim, esvaziar a nossa xícara e procurar com humildade falar, Senhor, me dê mais um pouco de entendimento, de sabedoria. Me torna pó. Me tira da minha cabeça achar que eu sou porcelana, que eu já sou perfeito. Me dá o entendimento que eu estou na mão ainda do oleiro e preciso ainda ser moldado. Isso é humildade. Então, nós precisamos, sim, continuar sempre com humildade, nos esvaziando. Aí vem esse pensamento, é impossível um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. É engraçado que o Vitor, pequenininho, e eu tentava explicar alguma coisa para ele, ele falava assim, não, pai, eu já sei. Como é que pode um menino lá de 6, 7 anos? Eu já sei. Aí eu falei assim, aí eu pensava, meu filho, você não sabe nada.
Então, talvez até, assim, uma cabeça ainda muito nova, se achando já cheio. E nós, hoje, muitas vezes, mesmo passando o tempo, a gente tem que falar, Senhor, eu não sei nada. Miserável homem que sou, como declarou o apóstolo Paulo. Então, realmente, não voltemos ao nosso tempo de criança e inocentemente falar, não, já sei, não sabe nada, vamos dizer assim, ó inocente. E é interessante que se nós pegássemos exemplos aqui, por exemplo, Machado de Assis, e ele fosse escrever algo num papel tão simples, um papel de pão, com toda certeza sairia ali algo tão valioso, um poema tão belo. É um gênio, alguém que consiga escrever algo tão lindo num papel tão simples. Ou mesmo pegasse um grande empresário e se esse empresário assinasse um cheque em branco, ali seria uma fortuna pela riqueza que esse homem tem. Ou se nós pensássemos no engenheiro mecânico, que num torno todo especial, 3D hoje, nós já falamos em torno 3D, e com uma peça, um material tão barato, faria uma coisa, pela sua habilidade, algo tão especial. Ou um pintor, que vamos pensar num Picasso, por mais simples que fosse a tela, uma tela de R$ 5, com toda certeza seria uma fortuna, qualquer rabisco, nem que fosse com um pedaço de, vamos dizer assim, que fosse uma pintura com carvão, seria uma fortuna na mão. E agora, o que Jesus fez? Jesus Cristo pega pessoas pecaminosas para a sociedade, miseráveis homens, desinformados, iletrados, com as profissões mais básicas, que seriam, no caso aí, os pescadores, e purifica esses homens e faz um milagre. Pelo quê? Pela sua graça. Então, hoje, novamente, nós temos que nos colocar como barro. Falar, Senhor, aqui eu estou como barro. Esvazia, e se eu estou, de alguma forma, precisando ser moldado, que o Senhor refaça novamente a minha vida, e a cada dia nós venhamos nos apresentar. Por quê? Buscando a graça. Mas para chegar na graça, realmente nós precisamos chegar com humildade. Isso vamos dizer assim, é a essência de tudo. Então, Jesus investiu em perdedores, porque essas eram pessoas que estavam mais abertas à mensagem. É interessante por isso que Jesus foi buscar essas pessoas. Por quê? Porque existia, como o próprio Senhor Jesus disse, existem muitas pessoas que se acham sãos. E ele mesmo falou, eu não vim chamar os sãos, eu vim chamar os doentes. E como é que pode? A Bíblia diz que não há um só são. Todos pecaram e todos estão destituídos da graça. Porque alguns se acham, mesmo sendo doentes espirituais, ainda se consideram num patamar que as suas obras estariam superando até a graça de Jesus. Então, muitas vezes eu já ouvi, inclusive, familiares falando isso. Ah, eu nunca pequei, eu nunca roubei, por que Deus estaria... eu não preciso de salvação. A salvação é esses miseráveis que matam, roubam, estrupam. Esses são. Para esses, sim. Eles precisam, eu não. Eu não preciso desse sangue. Então, as minhas obras superariam a minha bondade, pelo menos é o que eu acho, não necessitariam do sangue de Jesus. Então, por isso que Jesus falou, realmente, se você já se acha nessa condição, então você está tão sadio, eu não vim para você realmente, eu vim para as pessoas que se sentem doentes, espirituais. Então, realmente, hoje nós ainda temos pessoas que acham que o sangue não é para elas, porque elas se acham, como naquela época que Jesus fez essa crítica, pessoas que não teriam a razão da necessidade do sangue de Jesus. Então, aí Jesus até falou, ó, essas pessoas já receberam a sua recompensa, elas já receberam os aplausos dos homens, porque, na verdade, muitas vezes as pessoas fazem, por exemplo, ali nessa referência de Jesus, no Sermão do Monte, olha, não seja aquela pessoa que vai e faz um barulho lá na oração, não para orar para mim, mas simplesmente para receber aplausos dos homens. Nossa, que oração bonita! Nossa, como ele fala bonito!
nossa, olha a vestimenta, como ele veio de uma forma total. Então ele falou assim, olha, se é isso que você quer, você já recebeu os aplausos, você já recebeu aí a sua recompensa. E novamente, inclusive, ele fala, ó, quando a tua mão direita deram uma esmola, nem a tua esquerda fique sabendo. Olha, nem a outra mão. Se a tua direita deu, nem a sua outra mão fique sabendo. É uma coisa que você deu e só Deus vai saber dessa tua generosidade. Mas se você deu alguma coisa para simplesmente chamar a atenção dos homens, então isso aí, ó, você já recebeu a tua recompensa. Então Jesus, ele vem falando assim, olha, se esvazie, não queira fazer as coisas para aparecer aos homens, seja uma oferta, seja através, talvez, aí das tuas orações, mas vai lá no teu quarto, tranca a tua porta, e em secreto ore ao teu pai, e o teu pai vai te ouvir em secreto. Então, o reino de Deus é um reino de Deus que não quer fazer do que você faz um oba-oba. A propaganda não é para você. Inclusive, nós vemos muitas vezes o pessoal cantando "Grande és tu". Então, a música é para ele. É como eu estivesse na frente do espelho e falasse assim: "Grande és tu, grande és tu". Mas para quem vai o louvor? Muitas vezes, infelizmente hoje, nós vemos muitas pessoas procurando esses aplausos, não só fora, mas também dentro do próprio cristianismo, porque acabam querendo ser estrelas e acabam achando que essa é a visão. E Jesus dizendo, olha, já receberam o que eles queriam, os aplausos dos homens. Por isso que esses discípulos perdedores era exatamente o barro que era necessário para, do nada, trazer algo que fosse proveitoso para o reino, e não para, muitas vezes, a própria vaidade do homem. Então, infelizmente, hoje nós temos muita gente que usa toda essa estrutura, inclusive do cristianismo, para uma vaidade pessoal. Hoje nós temos estrelas também, e pessoas, inclusive, ganhando muito nas costas dessa mensagem. E o próprio Senhor Jesus falou, olha, o Deus deles é o ventre. E eles já receberam a sua recompensa. Por isso que o próprio Senhor diz, e naquele dia, falando, Senhor, fizemos grandes milagres. Senhor, em teu nome a expulsamos, fizemos e acontecemos. E Jesus vai falar, não vos conheci. Vocês, o meu reino vocês não levaram, vocês levaram o seu reino. Vocês criaram a sua imagem, não a minha. Então, não serão, vamos dizer, aceitos. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Senhor, nos faça sempre lembrar que somos barro. E como barro, precisamos, talvez, a cada dia sermos moldados. E realmente ter a mesma mente desses discípulos que, como perdedores, reconhecer isso. Como o próprio apóstolo Paulo, miserável homem que sou, e de todos os outros, sou o mais miserável. Então, Paulo, ele reconhecia, vamos dizer assim, a condição de barro. Então, nós realmente não somos nada. Então, que Deus nos alerte. E se nós começarmos a nos exaltar, que Deus realmente coloque a gente no nosso lugar. E aí vem Jesus, que investe nesses homens e pega Pedro. E desse homem descontrolado, que era Pedro, vocês se lembram lá que ele vem e corta a orelha lá de um dos, no caso lá, de um dos guardas que vieram prender Jesus, então ele tinha esse ímpeto. Então, esse homem descontrolado, ele se torna agora um líder dinâmico e poderoso. Então, olha só que barro, que vaso lindo se tornou o apóstolo Pedro. Zaqueu, um ladrão, e um homem que, na verdade, Deus desperta, um homem generoso e benfeitor, mas que estava ali precisando ser o quê? Trabalhado, aquele barro. O Zaqueu se transforma agora num vaso útil. Madalena, uma prostituta, possuída pelo mal, Jesus pega esse barro e transforma num vaso amoroso e delicado. E pegou também Mateus, primeiro evangelho de Mateus, um homem que antes ganhava dinheiro
cobrando impostos, trabalhava para os romanos, trabalhava para o inimigo, e agora se torna convertido e útil. É um evangelista criterioso, que escreveu, inclusive, o primeiro evangelho, Mateus. Então, que beleza de ver o trabalho das mãos de Jesus nesse barro. Então, nós também, que Jesus, ele possa investir hoje nos menos favorecidos. E nós temos que nos colocar nessa lista, porque senão nós vamos estar nos achando porcelana. E não dá para trabalhar na porcelana. A porcelana já está endurecida, ela já está cristalizada, não entra mais nada. Então, falar, Senhor, que eu entenda que eu sou pó. E a própria Bíblia diz que Deus se lembra que nós somos pó. Por isso que as suas misericórdias se renovam. Porque ele fala, olha, são pó. Agora, quando o pó se acha porcelana, aí realmente já recebeu o seu aplauso. Então, Jesus investe em pessoas menos favorecidas, com certeza investirá também em nós, desde que esvaziemos também os nossos entendimentos. Muitas vezes o mundo nos faz achar que somos fracassados. Eu já fui chamado, vamos dizer assim, por um parente próximo, falaram assim que agora que eu estava procurando a palavra, que eu agora tinha ficado tapado. E essa pessoa fez esse sinal, né, que eu estava como se fosse um burro, com aquela venda que não conseguia mais ter discernimento. Então, aquilo lá, eu era um menino ainda, eu tinha meus 16 anos, aquilo foi tão triste, porque um adulto, essa tia já tinha talvez os seus 50 anos, e ela, considerando eu ali um fracassado, por estar agora buscando na palavra, na Bíblia, orientações. E hoje eu percebo isso, falo assim, que pena que muitas vezes pessoas se acham tão cultas, tão entendidas, que acham que muitas vezes o seguir a Jesus são fanáticos, são os perdedores, são muitas vezes pessoas que se apegam a crendices. É, existe hoje pessoas assim que falam dessa forma, falam assim, ó, vocês são pessoas se tornam, vamos dizer assim, muitas vezes fanáticos e perdem a oportunidade de ver a realidade. E aí vem Jesus e fala, olha, na verdade é o inverso. Vocês, cegos, pobres e nus, não enxergam a sua condição. Não enxergam que você é um pobre, miserável, cego e nu. Então, olha só, essa é a condição espiritual da pessoa, e a pessoa se achando muito bem vestida, muito bem, vamos assim, com conhecimento já suficiente, e por isso que são vasos, um barro que não tem condições de ser trabalhado, porque não se permite ser trabalhado. Então, a beleza dessas mãos divinas é nos tornar, nesse momento que nós nos colocamos, sim, nas mãos de Deus, mais do que vencedores. Esse termo é interessante. O versículo poderia assim, vocês vão ser vencedores. É o que o mundo propõe para nós. Não, se você quiser ser vencedor, faça esse curso. Se você quiser ser vencedor, invista em tal lugar. Se você quiser ser um vencedor, faça tal coisa. Então, nós temos muitas, vamos dizer, orientações para sermos vencedores. Mas aí vem Jesus e fala assim, não, eu não quero fazer você um vencedor. Eu quero fazer você mais do que um vencedor. Então, se o mundo ele quer colocar você como no primeiro pódio, então o segundo não ganhou, nem o terceiro. Todos querem ser o primeiro. Aí vem a palavra e diz assim, olha, eu não quero te colocar no primeiro pódio, eu quero colocar você mais. Então, o cristão, de uma forma diferenciada, ele está ali nas nuvens, ele está acima. Por isso que é mais do que vencedor. Olha só, então, essa promessa, que nós seremos mais do que vencedores. Então, isso é uma forma muito especial de falar, Senhor, obrigado. Porque se esse mundo, ele me oferece apenas o primeiro lugar, eu agradeço muito, Senhor, porque o Senhor me faz mais do que um vencedor. Então, eu estou acima até do que o nível, realmente, do que o mundo pode me oferecer. Então, que bênção que mesmo sendo taxados muitas vezes de fanáticos e desentendidos e
pessoas ignorantes por acreditar nessas promessas, mas que bom que quem promete é alguém que não pode mentir. O próprio Senhor Deus fala, não sou homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, o que eu disse há de se cumprir. Então, por isso que nós podemos, sim, esperar que haverá o dia que seremos realmente mais do que vencedores. E isso realmente se torna algo muito especial. Esse investimento de sermos melhores, de realmente tirar de nós o nosso potencial, de viver de um modo que reflita quem? A glória do Senhor. Então, os aplausos serão para Deus. E por isso que nós estaremos servindo pela graça, não por medo, não por obrigação, não por ameaça, porque muitas vezes essa era a minha cabeça lá atrás. Eu servia um Deus por medo, fazia certas, vamos dizer assim, tinha lá alguns tipos de procedimento, porque eu achava que era um Deus castigador. E aí vem Jesus Cristo, e no Sermão do Monte, mais de 18 vezes, ele acrescenta pela primeira vez o Pai. Isso ninguém se atreveria a falar Pai no Velho Testamento. Interessante esse detalhe, que o Velho Testamento é um Deus, talvez, que tinha sido colocado como um Deus de punição, um Deus que você tinha que servir vamos dizer assim, com medo, inclusive. Aí, o esclarecimento que Jesus traz ao homem, de dar o direito desse homem chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu, Jesus ensina. Então, esse Pai, ele mostra a graça, o amor, a misericórdia. E Jesus ensina, então, pela primeira vez. Por isso que, inclusive, foi até criticado. Quem era ele para desrespeitar Deus e agora começar a chamar Deus de Pai? Exatamente, porque ele é Pai. Ele é misericordioso, ele é bondoso, é uma das características. Então, observem que esse ensinamento, até esse ensinamento, foi refugado e desconsiderado. Então, que bênção hoje nós sermos mais que vencedores e, além disso, podermos hoje chamar Deus de Pai e servirmos agradecidos esse nosso Pai pela graça de Ele ter nos recebido como filho através do sangue de Jesus Cristo. Então, hoje nós sim podemos servir a esse Deus de uma forma leve, de uma forma agradecida, de uma forma livre, mas não mais achando que seremos castigados, mas realmente tendo essa intimidade com esse nosso Deus. E graças ao bom Deus que, através dos ensinos de Jesus Cristo, hoje nós temos esse esclarecimento. Então, hoje, nós temos, sim, que nos colocar novamente nas mãos desse oleiro. Então, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro. Somos barro, Senhor. E o Senhor tem toda a liberdade, como nosso Pai, de trabalhar as nossas vidas, que na verdade é pó. Então, realmente, nunca venhamos nos esquecer da nossa natureza, miserável homem que sou. E entender que todos os dias, sim, temos que nos colocar nas mãos de Deus e, mais uma vez, pedir que, pelas suas misericórdias, venham se renovar e, mais uma vez, Deus, independente da nossa idade, possa continuar moldando a nossa vida, a nossa mente, a nossa boca, o nosso ouvido, para que realmente possamos ser vasos sem pedra, sem aquele barro, que muitas vezes ele, na mão do oleiro, quando ele sente que existe uma pedra, e aquela pedra ela torna o vaso frágil, porque na hora que é colocado no forno, aquela pedra, ela, vamos dizer, esquenta e trinca. Então, realmente, o oleiro, ele sente a presença da pedra. E é necessário retirar as pedrinhas que estão contaminando o barro. Com toda certeza, na minha vida, tenho as minhas pedrinhas. Seja nos meus procedimentos, na minha conduta, na minha falta de paciência, e em várias áreas da minha vida. Com toda certeza, há pedras. Por isso que eu chegar a pedir misericórdia a Deus e falar, Senhor,
eu sei que o Senhor continua colocando a mão na minha vida, e eu sei que eu ainda tenho pedras. Então, que o Senhor continue tendo misericórdia e esteja realmente tirando o que não te agrada na minha vida. Então, realmente, irmãos, que a gente coloque nas mãos de Deus a nossa vida como barro, mas sabendo que muitas vezes as pedras aparecerão e elas realmente precisam ser retiradas. E não se ache perfeito. Mesmo sendo barro, não se ache um barro 10. Não, infelizmente, nós ainda continuamos tendo as nossas pedrinhas. Então, como conclusão, Jesus investiu em pessoas consideradas perdedoras, totalmente sem crédito naquela época. E hoje, inclusive, pessoas que se aproximam de Jesus, segundo o mundo, continuam sendo perdedoras e muitas vezes até, vamos dizer, com ironia, as pessoas acabam até criticando as pessoas que se achegam. Porque a sua mensagem era de amor, a mensagem de Jesus, era de redenção. E uma palavra hoje tão forte, inclusão, então, Jesus já tinha essa inclusão naquela época. Então, que se tem alguém que criou a inclusão, foi o Senhor Jesus Cristo. Ele não veio para poderosos e perfeitos. E realmente, a vaidade do homem, quando ele acha que o seu poder, a sua posição, a sua fama, o seu dinheiro, ele já está cheio. Então, realmente, ele não veio para essas pessoas. Não porque eles não deveriam recebê-lo, mas acham que não precisam de Jesus. Então, por isso que naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Mas não alguém vai falar, o senhor não me aceitou. Não, na verdade, meu orgulho, a minha vaidade, a minha soberba foi tão grande que eu me achava tão perfeito e tão poderoso que eu não vi a graça da necessidade de realmente da submissão. Por isso que, novamente, miserável homem que sou. Mas veio para quem? Para aqueles que precisam de esperança e de transformação. Por isso que realmente as prostitutas, cobradores de impostos, doentes, marginalizados, foram eles sim escolhidos por Jesus. Eram pessoas que com facilidade reconheciam as suas mazelas, mostrando que o reino não é baseado em status e mérito, mas sim em graça. A graça continua sendo o grande diferencial para se achegar a Deus. Então, realmente é um alerta desse mundo tão vaidoso que muitas vezes considera-se tão alto que realmente não acha que não precisa da graça. Então, que bom que Deus ele continue dando a cada dia esclarecimento nas nossas vidas. Agradeço aos irmãos a oportunidade de mais uma vez de compartilhar essa lição. Eu vou passar agora para o nosso compartilhar e os irmãos, por favor, tenham a liberdade de colocar sua opinião e acrescentar com toda certeza algo que possa ser também bênção aqui para outros irmãos. Então, abro aí a oportunidade dos irmãos compartilharem na sua vida algo que possa ser abençoador na vida dos outros irmãos. Então, o que você aprendeu, talvez possa ser o início dessa nossa conversa. Manuel, excelente aula, uma aula maravilhosa, como todas, né? Ô, Manuel, mas é aquilo que a gente já aprendeu muitas vezes, que Jesus não escolhe os capazes, mas capacita os escolhidos. Né? Uma frase que a gente vê muito no nosso meio. Às vezes a gente fica com medo de assumir uma determinada posição, assumir um cargo, mas Deus vai nos capacitar. Eu já passei tantas vezes por essa experiência. Moisés foi capacitado por Deus, ele não queria aceitar o que Deus tinha colocado para ele. Isaías, pelo amor de Deus, Isaías, não, eu sou de lábios impuros e tal. E Deus o capacitou, sendo um dos maiores profetas do Velho Testamento, e assim por diante, tantas pessoas. Eu me lembro que uma vez, irmãos, eu já contei essa experiência para alguns irmãos, há anos, muitos anos atrás, nós ficamos sem pastor, foi na época da PIB, eu era novinho ainda na igreja, eu era o primeiro vice-presidente, mas um pouco inexperiente com a igreja, nós ficamos sem pastor, foi na época do pastor Rui, ele saiu, aí eu passei a ficar na frente da igreja. E eu cheguei em casa, quando ele anunciou que ia sair, eu falei para minha esposa,
para Placide, falei assim, olha, eu vou pedir exoneração do cargo, porque eu não tenho capacidade para... Como que eu vou ficar à frente de uma igreja? Tá? E aí, durante a noite, eu fiquei incomodado com aquilo. De manhã cedo, eu pensei, peraí, a igreja me elegeu, a igreja teve o aval de Deus. Não, eu não sou capaz, mas vamos à luta, vamos enfrentar. Né? E assim foi. E nós tivemos alguns meses sem pastor, e depois nós conseguimos. O nosso pastor foi, se não me engano, foi o pastor Lorival, tá? Que foi o nosso pastor naquela época. E as coisas andaram, mesmo eu sendo incapaz, Deus me capacitou. E capacitou não só eu, mas como toda a liderança que estava ali junto. Então, essa lição é simplesmente maravilhosa. Até o título dela é sugestivo. O homem que escolheu ou escolhe perdedores. Aos olhos do mundo, nós somos perdedores, mas Deus nos capacita. Beleza.